Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer para você mais uma pergunta que eu achei bastante interessante, que é uma dúvida muito frequente, na verdade, entre as pessoas em geral. A pergunta é: o tratamento psiquiátrico é para o resto da vida? Olha, sendo bem rigoroso, a melhor resposta que eu posso dar para vocês, na verdade, é depende. Depende do transtorno mental, depende do paciente, depende da história da doença de um modo geral. Então, vamos tentar explicar um pouco disso para esclarecer uma coisa que nem sempre é tão simples de entender. Primeiro ponto, o transtorno mental, o diagnóstico daquele paciente. Vou dar dois exemplos bem antagônicos, digamos assim. Por exemplo, esquizofrenia e depressão. Esquizofrenia é um transtorno crônico para o qual a medicina até o momento não tem cura. E é um transtorno bastante grave, né? Tem sintomas e sinais que podem prejudicar muito a vida daquela pessoa, e não só dela, mas como de todas as pessoas ao redor. Então, esse tipo de transtorno, sim, ele será tratado para o resto da vida. A pessoa não para, por exemplo, de tomar medicação. No entanto, a depressão, que é o outro exemplo que eu dei há pouco, já é bastante diferente. De um modo geral, o nosso objetivo, quando temos um paciente com depressão, é que ele seja curado e depois disso a medicação seja diminuída progressivamente, com calma, até que ele tenha alta sem medicação. No entanto, cabe ressaltar que isso também é o que a gente procura, é o que a gente quer e é o que a gente consegue na maioria dos casos. Mas há pacientes que, por vezes, mesmo um transtorno depressivo, precisam tomar para sempre. Quais são esses pacientes? São pacientes que têm um nível de gravidade maior e que, sobretudo, tiveram o que a gente chama de recidiva ou recorrência, ou seja, eles tiveram novos episódios da doença. A ciência médica mostra de modo muito claro que a partir do terceiro episódio o ideal sim é manter o tratamento para o resto da vida. Mas, de um modo geral, se for feito o tratamento de um modo adequado, de um modo competente, não é isso que vai acontecer. A pessoa vai melhorar do primeiro episódio e vai seguir a vida normalmente. Outro exemplo, dependência química, é mais um exemplo de um transtorno mental que não tem cura. Então, por isso, também precisa manter o tratamento para o resto da vida. Ansiedade, já é o contrário, também já está do lado da depressão, é um transtorno mental que, de um modo geral, tem cura e que o paciente vai receber alta sem tomar medicação, ok? Mas, falando só do transtorno mental, a gente tem que falar da questão do paciente também. Em cada transtorno mental existem pacientes que são mais ou menos graves. Quanto mais grave é o caso específico daquele paciente, mais provavelmente ele vai ter que tomar medicação por mais tempo. E como eu falei, se existem muitas recidivas, ou se o paciente, quando tem uma recidiva, tem uma gravidade muito alta, por exemplo, risco de suicídio ou risco para terceiros, a gente pondera bastante essa retirada de medicação e pode ser sim que essa pessoa tome indefinidamente. E por fim, o que eu falei também da questão da história da doença, eu já comentei um pouco no caso da depressão. Se você tem recidivas, se você tem uma história que já é longa, de 10, aqueles pacientes que já têm 10, 15 anos de tratamento, de história da doença, são pacientes que nós precisamos ser sinceros, dificilmente vão conseguir ficar sem a medicação, mas mesmo assim, com o tratamento adequado, com a medicação, vão ficar muito bem, vão conseguir seguir uma vida de modo muito próximo do natural ou até mesmo completamente normal, ok? E aí, fui de alguma ajuda? É um prazer responder vocês. Se você curtiu, deixa aí seu comentário, compartilha. Isso é um de grande incentivo para a gente continuar produzindo conteúdo. Até a próxima!